Olá, alunas! Olá, alunos! Eu sou Laércio de Mello, professor de Geografia. Mais um encontro para a gente conversar coisas importantes de acontecimentos mundiais e que nos fazem entender um pouquinho melhor como este mundo funciona. Objetivos da nossa aula. Vamos lá! Olha o que ela diz. Caracterizar as relações comerciais existentes entre a União Europeia e os demais blocos econômicos. O mundo está interligado, é globalizado, então temos que entender como isso funciona. Basta você olhar ao seu redor quantas coisas você usa de produtos que vieram de outros países. Explicar a influência exercida pelos blocos econômicos estudados na economia do Brasil. Repito, isso precisa ser entendido como algo do nosso dia a dia. Você, ao olhar as mercadorias que você tem em casa, isso tem que fazer sentido. Interessante. Essas duas bandeiras, eu não preciso decorá-las, o número de estrelas ou coisa parecida. Eu preciso entender qual a importância que uma bandeira tem. Eu posso até fazer uma analogia com a bandeira do meu time de futebol. Ela desperta uma emoção, ela desperta um sentimento. Quando eu olho para a bandeira, seja do Mercosul, ou seja, o Mercado Comum do Sul, da América do Sul, ou da América, como queiram, ou da União Europeia, eu preciso entender que existe uma tentativa de despertar um sentimento nos cidadãos que estão envolvidos neste bloco, para o Mercosul e para a União Europeia. Por exemplo, o Mercosul tem ali o Cruzeiro do Sul. Isto é uma forma de criar um sentimento, como a ideia de nação. Você não pertence a uma nação, você não pertence a um país, automaticamente isso tem esta ideia por trás. A bandeira não é à toa, ela tem todo um projeto que foi pensado. Inclusive o Cruzeiro do Sul tem uma estrela a mais que não está aparecendo aqui, porque na época o Mercosul foi formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, né? 4 estrelas. Aquela que tem o nome de, até bastante chamativo, Intrometida, não está aparecendo, mas à noite dá uma olhadinha para o céu, veja o Cruzeiro do Sul e lembre desta bandeira que tem um objetivo para ser, claro, apresentada. Muito bem. Essa ideia é importante que você guarde, você vai usar isso sempre, seja nos vestibulares, seja nos Enems e inclusive em concursos. Combinado? Analisando, o Brasil por vários anos trilhou uma política externa que priorizava o eixo Sul-Sul, com uma visão mais voltada para os países emergentes e menos desenvolvidos, com menor escala, ou seja, menos poder econômico. Isso acontece sempre. Se você for analisar, durante muito tempo nós tivemos influência francesa em nosso país, a gente encontra isso na arquitetura. Depois passamos por influência inglesa e depois passamos para a influência estadunidense, depois da Segunda Guerra Mundial. Então isso é comum, ter trocas ao longo da história. Eu quero falar uma frase agora que vou repetir várias vezes durante esta aula que eu tiver a oportunidade. Entre países, isso é uma questão que faz parte da diplomacia. Não existe amigos, existe interesses. Se existir um interesse econômico numa determinada época, estabelece uma relação. Acabou o interesse econômico, por que vão continuar juntos? Perfeito. Olha só, então, durante muito tempo ficamos no eixo Sul-Sul. Para a gente pensar agora, isso é muito importante. Vamos lá. Um país que se candidate a membro da União Europeia, você acabou de ver aquelas estrelas que significam os países que pertencem à União Europeia. Necessariamente, vamos lá, letra A, ser republicano e possuir economia de mercado, porém submetida ao
aos controles constantes por parte, melhor dizendo, do Fundo Monetário Internacional, FMI. E letra B, ter instituições estáveis que garantam o quê? A democracia, o Estado de Direito e o respeito aos direitos humanos. Qual que é a resposta? Acertou? Chegou na resposta correta? Vamos conferir? Olha só, ter instituições estáveis que garantam a democracia e o Estado de Direito e o respeito aos direitos humanos. Isso é fundamental. Perceba isso nos noticiários, nos discursos dos líderes que fazem parte da União Europeia. Se você ler qualquer jornal na internet sobre esses debates, você vai perceber que esta frase que nós encontramos aqui no quiz é comum ser pronunciada. A questão dos direitos humanos, a democracia. Isso ficou muito forte a partir da Segunda Guerra Mundial. Guarde essa ideia que você vai usá-la, tenho certeza, porque ela é parte de muitos outros conteúdos. Vamos pensar agora nesta imagem. Veja lá comigo. O que compramos e o que vendemos para a União Europeia? Esta é a sigla e você precisa se acostumar. Você só está lendo a letra E e U, mas se acostume a pensar quando olhar dentro desse assunto em União Europeia. É claro que na física o termo vai ser outro, em outras disciplinas o E tem outro sentido, mas pensando na geografia é comum União Europeia. Esta ideia também eu anotaria. Tem um caderno consigo durante as aulas para você marcar a ideia. O que vendemos e o que compramos. Isso é dramático. Olha só, eu estou mostrando aqui o porto colocando soja em um navio. E também estou mostrando um aviário que é comum no interior do Paraná, os montes. Eu mesmo tenho familiares, eu mesmo já trabalhei nesta ideia de alimentar os frangos e tudo mais. O que nós exportamos para a União Europeia? O que é comum para países entre aspas, pouco desenvolvidos? Ter a sua balança comercial. Balança comercial é o seguinte: eu vendo produtos industrializados e compro no caso do Brasil, eu vendo produtos pouco industrializados e compro produtos industrializados. Então nós temos uma balança, nós temos um peso maior no lado dos produtos não industrializados. Esta compra e venda na balança pesa muito quando a gente exporta produtos não industrializados. Por quê? Tem pouco valor agregado. O que significa isso? Exemplo, quando eu mando uma saca de soja para a Europa. A saca de soja vai para a Europa e volta de lá uma caixinha de queijo. Você vai me dizer, mas qual o problema disso? Pense, aqui, se eu plantei a soja e colhi a soja, só o trabalhador rural, em tese,
teve envolvido. Claro que tem o cara que vendeu a semente, teve a genética e coisa parecida. Mas eu quero dizer o seguinte, quando a soja vai para a Europa, lá alimenta o gado. Daí tem alguém que tira o leite vai para uma outra fábrica, nessa outra fábrica vira queijo, daí alguém fez o desenho da caixinha, da latinha ou coisa parecida, embalou, colocou num caminhão que transportou até o porto. Notou que tem um valor agregado muito maior? Tanto é que eu falo isso em várias situações. Quando for ao supermercado, para fazer sentido essas imagens aqui, você não precisar apenas, você não ter que decorar, que não vale para nada a decoreba, você relacionar no supermercado, poxa, esse queijo é importado, ele veio, sei lá, da França ou da Itália. E daí, o gado lá se alimentou com a nossa soja. E lá deu emprego para várias pessoas que produziram o queijo. Aí volta para nós num valor muito maior do que uma saca de soja de 60 quilos, quando tem lá uma caixinha de 200 gramas, 300 gramas de queijo. Então, saber o produto só não me resolve, se eu não entender o que significa isso, certo? E um aluno do terceiro ano precisa ter essa visão mais global. Está aí o nosso Enem, está aí os nossos vestibulares, universidades estaduais, federal, particulares e assim por diante. Uma atividade para você treinar isso e avaliar o que você sabe sobre isso. A União Europeia é uma união econômica e política que conta atualmente com 28 Estados-membros, entre eles Alemanha, França, Reino Unido. E o número 28, pessoal, tem conflitos aí, ok? A respeito da União Europeia, explique o que se convencionou chamar de Brexit. Combinado? Vamos lá. Sua resposta.
Construiu o texto? Isso é fundamental. Mesmo que você tenha cometido alguns erros, corrija-o agora e assim você vai guardar a informação. Veja lá. Sobre esta ideia do Brexit, uma orientação. Você precisa dizer que Brexit é a saída do Reino Unido do bloco da União Europeia, ok? E que esse procedimento deverá ser precedido de um amplo acordo entre os integrantes. Eu não posso sair assim, a União Europeia não diz eu vou embora, não. Tem procedimentos para que isso aconteça, ou seja, onde inúmeras questões envolvendo a transição, para que isso aconteça, haverão de ser debatidas. Quando vai sair, como vai sair, a questão do passaporte, quem vai poder entrar depois, quem não vai poder entrar. E um dos principais pontos de discussão será o direito de permanência dos cidadãos europeus no Reino Unido. Pensa que até pouco tempo acontecia o seguinte, dentro daquelas estrelas que representam aqueles países, a entrada dos cidadãos era uma coisa muito livre. Você não usava o passaporte. E neste momento, agora que você está assistindo essa aula, tem gente transitando de um lado para o outro, cruzando fronteira. E com a saída da União Europeia, isto muda tudo. E gera um grande conflito. Se você relacionou com a sociologia e com a geografia e até com as questões da filosofia, tem questões etnocêntricas envolvidas com o Brexit, que é justamente não querer a entrada de imigrantes. Fica atento, porque isso é uma questão importante para todos os vestibulares, inclusive para o Enem. Este mapa aqui, eu quero que você pense, Brasil e União Europeia. Fica bem atento a ele. Note que para que nós tenhamos um acordo com a União Europeia, você já percebeu que o Brasil faz fronteira com a França? Que loucura! Como assim com a França? A França está na União Europeia? Sim, se você notar, tem eu deixei nesse mapa ali, aquele laranja ali, ó, bem lá no norte do Brasil. Isso aqui é um estado não contínuo da França. A Guiana Francesa é um estado não contínuo. Comparando com Alasca nos Estados Unidos, que está colado no Canadá, mas pertence aos Estados Unidos. Claro, daria para falar do Havaí, mas o Havaí é uma ilha, daí a comparação perde força. Mas note que o Brasil está numa posição interessante, entre aspas, tropical, entre aspas não, tropical. Nós somos grandes produtores de alimentos que exportaremos para a União Europeia. Nós somos um país que temos que fazer acordo com vários países que estão num bloco. E aqui é uma questão de cidadania que também envolve você e eu, na hora que vamos até escolher os nossos governantes. O que nós queremos? Vamos participar disso? Vale a pena? Como queremos? Então, esta ideia de visualizar o comércio entre o Brasil e a União Europeia envolve esta ideia. Por exemplo, os franceses entrarão no Brasil sem nenhum problema, porque tem a Guiana Francesa, é só atravessar uma ponte ou uma balsa, levaria o rio Oiapoque, separaria o Brasil da França, por causa da Guiana Francesa. Combinado? Essa ideia é muito importante, que você mentalize isto olhando para o mapa. Aliás, uma dica, tenha sempre consigo na frente do computador um atlas e vai olhando cada vez que um país for citado. Nem precisa ser na geografia, pode ser na história, na química, na física e assim por diante. Muito bem, vamos lá. Seguindo, próximo quiz. Veja o que ele diz. Marque nas alternativas qual o modelo de acordo que apresenta simultaneamente a eliminação de tarifas alfandegárias. Você precisa conhecer isso. Adota a permissão para livre circulação de bens, mercadorias e pessoas, além de usar apenas uma moeda. Letra A, União Aduaneira. B, Mercado Comum. C, União Econômica e Monetária. E por último, a letra D, Zona de Livre Comércio. Vamos lá.
E daí, acertou essa questão? Vamos lá, conferindo? União Econômica e Monetária. Não quero que você decore esta resposta. Pensa, a questão de uma união monetária é uma das maiores estratégias que já se fez entre os países na humanidade. Você consegue imaginar que um dia para o outro, dezenas de países começaram a usar uma só moeda? A Alemanha deixar aquilo que ela tinha consigo de importantíssimo, que era o marco alemão. A Itália, a França, Portugal, deixar a moeda que eles tinham como seu símbolo de nação e começar a usar o euro. Então, entender esse quiz, entender toda a força que tem uma união econômica e monetária, ajudará você a resolver muitas outras questões lá na frente. Questão que eu considero fundamental que você domine. Tem até o porto nesta imagem, porque a partir de uma união econômica e monetária, está mostrando que a compra e a venda de mercadorias, que passa a ser diferente, e também a entrada e saída de pessoas. Claro, pode ser pelo aeroporto, pode ser de carro, mas a maior parte do comércio do mundo, mais de 80% do comércio do mundo é feita por navios. Então, por isso eu deixei o navio nesta imagem. Muito bem, mas qual a relação do Mercosul com a União Europeia? Vamos lá, pense bem nisso. Importante. Algumas características desta relação você deve marcar. Eu já chamei a atenção no início e agora vou reforçar. A União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Mercosul. Segundo maior parceiro. O Mercosul, por sua vez, é o oitavo maior parceiro extra-regional da União Europeia. Por que essa diferença? O que tem aí? Tá ligado à questão dos nossos produtos primários. Muito bem. Para ampliar a nossa percepção, isso aqui também é um treino de gráfico. Importante. Quando você olha para um jornal, para uma revista, para uma TV, mas vamos para o que mais interessa para o pessoal do terceiro ano. Os nossos vestibulares, o nosso Enem. Está cheio de gráfico. Use isso como um treino. E lembre-se que a geografia sempre muda, você não tem que decorá-lo, mas saber ler. Veja lá. O que a gente exporta? Note que de 2007 até 2018, né, você vê a relação das exportações e da importação. E o saldo. Lembra daquilo que eu falei? Importar e exportar a balança comercial? Gera um saldo. Se eu exportar mais, eu terei um saldo positivo. Se eu importar mais, eu terei um saldo negativo. Por quê? Porque eu tenho que pagar em dólares. E como é que eu tenho dólar? Eu tenho que exportar outras coisas para que eles me paguem em dólar. Então, este gráfico é fundamental que você o entenda pensando na questão do negativo e do positivo. E quando eu tenho que importar mais mercadorias, pagarei em dólar. E isso deixa um déficit na nossa balança e você consegue perceber que em 2013 nós tivemos um longo período de déficit, depois volta a ser positivo, mas como eu disse, os gráficos se alteram, eles se modificam de acordo com a economia. A pandemia, por exemplo, modificou e aos poucos esses novos gráficos serão produzidos. Fique atento a esse detalhe. Esta atividade é fundamental. Vamos lá. Analise o texto. O Brasil peita a União Europeia sobre a taxa do aço na OMC, Organização Mundial do Comércio. O pedido de compensação à União Europeia por causa de sobretaxas que ela cobrava mais, impostas ao aço brasileiro, encontra amparo na diplomacia internacional. A comunicação foi uma reação à decisão
da União Europeia de questionar a Organização Mundial do Comércio, OMC, a intenção brasileira de suspender o que? A concessão ao bloco econômico. Em 18 de fevereiro, o Brasil notificou a OMC que pedirá compensação à União Europeia. Com base nos seus conhecimentos e no texto, que a gente acabou de ver, inclusive em toda a aula, por que foi acionada e qual é a função da OMC em relação às sobretaxas impostas ao aço brasileiro? O que a OMC faz sobre isso? Resposta, sua vez.
Construiu o texto? Importante que você treine isso. Olha, uma resposta padrão seria essa, mas você pode ter escrito com suas palavras o quê? Que a OMC tem, entre aspas, o poder de regular os conflitos que existem na relação comercial, por isso que chama-se Organização Mundial do Comércio. Entre a compra e a venda, ela regula os conflitos que existem entre os países, por isso que o Brasil e a União Europeia entraram neste debate. Mais uma questão para você pensar que é muito importante. Essa aqui vai ser mais fácil, porque a gente já debateu todo o assunto. Veja lá, analise o texto de um jornal, e daí ele diz o seguinte nesse texto: Alemanha e Itália estão entre os 10 maiores exportadores de produtos para o Brasil. Alemanha e Itália, né? 8 bilhões no acúmulo de janeiro, de junho, equivale a 8,1% das importações totais do país em bilhões. O Brasil compra, olha aqui aquilo que eu já disse que você já sabe, compra principalmente produtos manufaturados de ambas. A Holanda é a quarta maior comprador de produtos brasileiros, adquiriu principalmente tubos flexíveis de ferro ou aço, 13,6%, não tem que decorar esse número, claro. Farelo de soja e minério de ferro. Lembra da história que eu falei para vocês dos produtos sem acabamento? Aí, a Alemanha, o sexto maior importador, adquiriu nos primeiros 7 meses de 2019 o quê? Café, minério de cobre, farelo de soja. Já a Espanha, o nono maior importador, comprou o que de nós? Soja e petróleo, farelo de soja, por exemplo. Então, notou que sempre é commodity? Aí vem a ideia, ó, com base nesse texto, eu quero que você construa outro e explique explique que tipo de produto o Brasil compra da União Europeia e que tipo de produto ele exporta, né? A questão da importação e a exportação. Explique isso de uma maneira que você mostre as desvantagens e as vantagens. Elabore aí esta ideia, porque assim você mostra que você sabe o assunto. Combinado?
qual a vantagem ou quais as vantagens e desvantagens nessa relação que o Brasil tem com a União Europeia. O texto padrão mais ou menos seria esse, mas se você lembrar do que eu falei anteriormente, o que? A gente exporta produtos inacabados, com pouco valor agregado e compra produtos com grande valor agregado. Inclusive a gente vai no supermercado e compra café italiano. Pessoal, a Itália tem menos pés, a Itália inteira tem menos pés de café do que eu, 2 plantados lá em casa. Só para vocês terem uma ideia. E daí a gente manda o café cru e vem ele prontinho para nós. Vale a pena pensar sobre isso. Muito bem. Para fechar a nossa aula, por favor, domine a ideia da commodity que eu acabei de falar para vocês, mas não usei o termo. Produtos inacabados são commodities, como minério de ferro, soja e assim por diante. E compramos produtos elaborados, industrializados. Conflitos entre exportadores de commodities e produtos manufaturados. Gera este problema da balança comercial. Nós mandamos um monte de coisa, mas vem pouco dinheiro, dá um déficit. E a questão da importância na OMC para fazer o quê? Para mediar os debates que existem entre esses países. Fundamental que você saiba tudo isso para que você possa usar, tanto no seu dia a dia, como no vestibular ou no Enem. Até a próxima!